É verdade que a arte tem refletido de várias maneiras ao longo da sua história como o mundo não está bonito, como o mundo não é bonito e não foi bonito ao longo da sua história, onde os sistemas de desigualdade, de opressão, de exploração humana se manifestaram. Muitas vezes os artistas estiveram sensíveis, e particularmente sensíveis, apesar de estarem incluídos em economias dominantes dessa mesma exploração, como acontece hoje, convém não esquecer, com o chamado mundo da arte em que circulamos, ou em que estamos. É muito interessante a forma como tantas obras de arte hoje e as obras com que tivemos a ocasião de conhecer, ou os discursos de dois artistas que tivemos a ocasião de contactar hoje, quer o do Mário, quer o da Valuspa, nos trazem esse território amplo que a arte hoje oferece para as evidências de problemas do mundo que existem, dos quais o mundo revela muito pouca consciência ou em relação aos quais o mundo poucos caminhos de emancipação, de libertação, de luta, determina com eficácia. Acontece que a arte, na verdade, hoje é um território onde se conhecem questões do mundo, problemas do mundo, que podem estar nos mídias, mas muitas vezes não estão, muitas vezes são escondidos. A arte revela aquilo, revela o lado escondido daquilo que Noam Chomsky chamou o problema de Orwell na nossa sociedade. Como é que, com uma evidência tão grande dos factos que temos no mundo, temos um conhecimento tão pequeno deles e reagimos tão pouco em relação a eles? E encontramos, na verdade, em muito do cinema que se faz hoje, em muito do documentário que se faz hoje, em muitas obras de arte que vemos em exposições, um espelho desses problemas, de histórias particulares que não conhecíamos, de evidências do presente e do passado que nos ajudam a problematizar discursos dominantes que os tornavam invisíveis, apesar de não os terem apagado e muitas vezes nem sequer os terem censurado. Sabemos que estamos num país onde Hélio Ticica escreveu da diversidade vivemos. Da diversidade também vivemos em arte. Mas essa diversidade hoje está, de certo modo, manifestando-se numa estratégia da globalização. E essa globalização articula-se com algo que, na teoria da informação, sempre foi uma lei da entropia muito cruel. Quanto mais informação, menos informação. Quanto mais informação, menos conhecimento. E hoje até a própria proliferação da informação nos sistemas de comunicação artística contribuem para anestesiar socialmente muitas das próprias situações que denunciam. Por isso a Valuspa se interroga também porque é que a arte é tão pouco eficaz em relação a questões emancipatórias que ela manifesta. E é uma questão que nos deve levar a refletir também. E eu acho que nos deve levar a refletir também no que pode haver hoje de discutível numa situação dos discursos da arte e dos discursos sobre a arte que por vezes também apagam ou renunciam ao que possa haver de específico na obra de arte e ao que possa haver de específico num discurso sobre a arte. E acho que seria muito interessante problematizar isso, porque a arte e os artistas são algumas das manifestações de uma radicalidade extrema da condição humana para com a vida. A manifestação de um confronto com a dúvida, com a incerteza, com a responsabilidade de adicionar algo ao mundo que não existe no mundo. É uma grande responsabilidade. O mundo é como é, podemos espelhá-lo, transmiti-lo, refleti-lo, mas fazer uma obra de arte é adicionar alguma coisa a esse mesmo mundo. E isso implica a construção de um discurso, isso implica a responsabilidade de acrescentar algo que se reconhece que falta a esse mundo. E que o artista muitas vezes é o único a reconhecer, por isso faz uma obra de arte, que isso falta nesse mundo. E que nós sentimos que falta em função do nosso contacto com essa obra também e dos discursos de interpretação que possamos construir a partir dessa obra. Acontece que no mundo da globalização em que nós temos vivido, tem havido dois modelos curatoriais e dois modelos de apresentação da obra de arte que de certo modo se articulam de uma forma extremamente coerente com a globalização económica que nós temos no mundo e de que são reflexo hoje a multiplicidade de feiras de arte ou de bienais
A Bienal de São Paulo é com a Bienal de Veneza, uma Bienal pioneira de uma tradição que hoje se declina em inúmeros eventos que são mais do que os dias do ano. Acontece, no entanto, que esse lado pioneiro da Bienal de São Paulo, por exemplo, radica também numa outra coisa muito interessante que sempre aconteceu com esta Bienal e que aconteceu ao contrário de Veneza. Veneza foi uma Bienal criada para o mundo capitalista da sociedade industrial. Aliás, isso vê-se na organização geográfica, geopolítica do território do Jardim e da Bienal de Veneza, e foi criada para um mundo estruturado de acordo com a lógica dominante no seu tempo, dessa mesma geopolítica. A Bienal de São Paulo é criada neste Parque de Ibirapuera, dentro de uma perspectiva em que o modernismo, de certo modo, construiu um espaço para a utopia e para uma revelação do novo nesse confronto que seria aquilo que trazia ao Brasil muita da arte que no Brasil não era conhecida e, ao mesmo tempo, revelava ao mundo muita da arte que se fazia aqui no Brasil. E o que é interessante é que muita da arte que se fez aqui no Brasil, independentemente do facto que a arte foi recebida no Brasil e na América do Sul no século XX, é uma história que felizmente tem começado a ser contada nas últimas 2 décadas, mas é uma história que convém interrogar porque é uma história fundamental para descolonizar a história da arte. E é uma história fundamental para descolonizar criticamente as realidades que ainda hoje sobrevivem em relação a todo esse passado colonial, eurocêntrico, homocêntrico, falocêntrico, etc., que faz parte de um passado. Porque é, na verdade, aqui que começa uma recepção crítica dos modelos dominantes da arte ocidental, é aqui que começa uma consciência crítica de que esses modelos correspondiam a uma história colonial. É aqui que começa a ser assimilado, deglutido, comido, devorado e vomitado todo o discurso de dominação que marcou também a produção artística e o domínio geopolítico do mundo ao longo dos últimos séculos. E estamos na cidade onde, na Semana Arte Moderna de 1922, precisamente artistas e escritores criaram o conceito de antropofagia cultural e criaram uma separação radical e crítica dos modelos da modernidade dominante que, parecendo pôr em causa discursos artísticos de todo um passado, se incorporavam, no entanto, num eurocentrismo e num domínio do qual não havia, por vezes, uma grande consciência por parte dos próprios artistas de quão colonial ele era, de quão ele contribuía também para manter sistemas de desigualdade. Mas acontece que uma grande parte da produção artística na América Latina reagiu a isso. E soube reagir a isso a partir de uma provocação do local em relação ao global. E articulando-os, mas articulando-os numa permanente abertura crítica e sem, ao mesmo tempo, abdicar da questão do lugar da arte nesse mesmo mundo da produção de um discurso crítico. E isso é extremamente interessante constatar como na criação artística que se passou em toda a América Latina no século XX, em tantos modelos de resistência e de construção crítica de novas formas de expressão artística, em que novas questões se trazem para a arte, a abertura ao espaço, a abertura à percepção sensorial para além da visão, a crítica da própria perspectiva como construção do modelo colonial na história da arte ocidental, a criação coletiva, a integração do espectador, deixando de atribuir o papel de espectador e passando a fazer parte do próprio processo de construção do espaço e do tempo da arte. Tudo isso, na verdade, contribuiu para adicionar novas gramáticas, novas formas de fazer arte, que, de certo modo, criam em mim um paralelismo muito curioso com aquilo que aconteceu, por exemplo, nessa coincidência extraordinária entre arte e novas formas de pensar a vida que aconteceu logo nos anos a seguir à Revolução Soviética, quando artistas partiram de uma consciência crítica do mundo e da necessidade de uma nova sociedade para também
criar novas formas de fazer arte, sem abdicar de novas formas de fazer arte e sem deixar a arte também desaparecer em função dos discursos políticos que na altura pudessem ser dominantes, emancipatórios, revolucionários ou conservadores. E essa é uma situação ética, suponho eu, hoje para os artistas e para todos nós que queremos pensar na obra de arte. A arte tem vindo a ser, de certo modo, tem vindo a absorver muitos discursos produzidos fora dela, muita informação produzida fora dela, e se isso tem o lado positivo de pôr em evidência factos que muitas vezes não são postos em evidência por uma ideologia dominante, isso ao mesmo tempo também tem feito degradar e desintegrar aquilo que a obra de arte oferecia de diferente na experiência dela, muitas vezes, nas suas novas propostas de construir formas de pensar, formas de experienciar, formas de sentir, formas de divergir, porque algo do mais interessante que sempre existiu na obra de arte reside no facto de nenhum de nós a poder interpretar da mesma maneira. Nunca ser a informação que elas nos transmite o essencial, mas deixar sempre aberta a possibilidade de nós, estando coletivamente a experienciá-la, pensarmos de uma forma radicalmente individual e singular tanta coisa diferente entre nós. O que é, sem dúvida, uma situação exemplar para o mundo em que nós vivemos, que é um mundo onde a construção de ideologia se faz através de estereótipos que nos condicionam a procurar pensar, sentir e agir da mesma maneira numa situação coletiva, numa situação de massas. É isso o espetáculo. É isso a ideologia do espetáculo. Mas que a obra de arte seja precisamente o contrário, aquilo em que nós estando juntos numa sala de concertos, nas galerias de um museu, em qualquer situação em que a possamos experienciar, revele que nenhum de nós pensa a mesma coisa diante dela, e estimular as possibilidades de interpretação e de conhecimento a partir dessa diferença é algo de extremamente interessante. E isso é algo que só se consegue também se a arte não abdicar, precisamente, e não aprofundar, e não deixar de aprofundar essa radicalidade de um discurso próprio que sempre teve e que pode continuar a ter. Porque neste momento existe, e sempre existiu ao longo da história da arte produzida para o seu contexto imediato de recepção. E o seu contexto imediato de recepção pode ser quem a compra, quem a coleciona, quem cria a situação económica em que os artistas podem continuar a sobreviver, quem tem o poder de a transmitir, de a mostrar, de a exibir. E aí entram muitas das práticas curatoriais do nosso tempo. É curioso que a figura do curador é uma figura de intermediário, de mercúrio, de mensageiro, que de certo modo é criada numa Europa do pós-guerra, uma Europa em que a Europa se reconstrói utilizando novos espaços para a arte, que de certo modo, e para novos tipos de arte, que de certo modo pudessem mediar a relação entre a arte e a formação de uma nova cidadania, numa Europa que tinha sussurrado da guerra. E aí o curador é um intermediário entre a instituição artística, a produção artística, o artista, os públicos, os financiadores, etc. Ora, em tudo isso, o curador foi, de certo modo, um embaixador dos artistas, um mediador dos artistas e das suas obras, junto das instituições. Mas hoje o curador, refletindo também uma mudança no mundo da arte, porque passamos de um mundo da arte em que no pós-guerra o artista teve, na verdade, uma centralidade muito marcada, nessa Europa sem teto, entre ruínas, onde novas linguagens subversivas, através do situacionismo, do letrismo, das artes conceituais, etc., se começam a construir. Acontece que é, na verdade, uma altura em que os artistas decidem a configuração do mundo da arte. É uma altura que as próprias instituições o vão refletir. Os artistas mudam os museus no pós-guerra. Aquilo que eles fazem muda os museus. Mas não vivemos hoje num mundo assim. Vivemos num mundo em que a própria arte que os artistas criaram gerou um mundo da arte que lida com ela. E esse mundo da arte reflete geopolíticas dominantes no nosso mundo também. E é aí que, mesmo os modelos curatoriais, como o modelo relacional,
em que, acompanhando a globalização, estamos todos em contacto uns com os outros dentro desse mundo da arte, através das bienais, das feiras, de tantos momentos de programação das instituições, levam a que tão pouco se faça pelo facto de se estar em contacto. Tão pouco se construa a partir daí, tão poucas ideias novas se discutam, apesar de se falar muito. Apesar de haver muitos momentos de conversa. Mas são momentos de conversa que, de certo modo, não conseguem radicalizar a oportunidade que representam, quase nunca. Também um outro modelo curatorial dominante, um modelo de uma arte utilitária, uma arte que sirva para a transmissão de ideias, de informação, de propostas emancipatórias, uma arte que se reconheça como arte útil, revela-se extremamente ineficaz para ações políticas concretas que sejam coerentes com os seus próprios propósitos e, ao mesmo tempo, também acaba precisamente por contribuir para a dominação de um discurso extra-artístico sobre as próprias possibilidades de construção de novas radicalidades a partir de um discurso artístico. A partir daquilo que Duchamp, por exemplo, definia como a não intencionalidade como característica definitória da obra de arte. Porque é essa não intencionalidade que vai oferecer, precisamente, várias hipóteses de subversão e resistência das linguagens existentes, das intenções já existentes numa sociedade. Quando o artista assume a sua não intencionalidade contra as intenções, ou independentemente das intenções com que os outros o condicionam, isso revela-se na forma como o Mário edita o seu filme, na forma como a Voluspa faz a sua pesquisa, independentemente de outras investigações que possam existir ao nível académico ou ao nível sociológico em relação a toda a história que nos é revelada. É nessa especificação da investigação própria de um artista que me parece que é muito interessante que os próprios problemas do mundo possam ser revisitados a partir da arte. Por isso a mim não me interessa tanto uma arte além da arte. Interessa-me a arte, uma arte que não seja nem aquém, nem além do mundo, mas que saiba fazer parte dele, que saiba, de certo modo, equivaler àquilo que o Robert Filliou dizia, que a arte é aquilo que nos demonstra como a vida é mais interessante do que a arte. Aquilo que pode corresponder, por exemplo, a essa situação, posso terminar falando-vos numa situação que será um convite. Na Segunda Guerra Mundial, num campo de concentração, na Alemanha, um compositor chamado Messiaen, um dos grandes construtores de novas linguagens musicais do século XX, de cujas ideias em tanta coisa na vida eu estou completamente afastado, por exemplo, ele era católico, eu não sou religioso, etc. Mas, prisioneiro nesse campo de concentração, Messiaen construiu uma das grandes obras da música do século XX e da história da música. Chamava-se Quarteto para o Fim dos Tempos. Esse Quarteto para o Fim dos Tempos foi escrito em condições extremamente difíceis e reflete, de certo modo, toda a experiência do horror que Messiaen vivia num campo de concentração. Muitos prisioneiros arriscavam a vida para oferecer a Messiaen papelinhos, pequenos papéis onde ele pudesse escrever umas notas. E essa composição foi tocada pela primeira vez no próprio campo de concentração perante 5.000 prisioneiros. É uma música que é intemporal, apesar de ser uma música determinada por uma circunstância de dor extraordinária na qual foi produzida. É uma música que adicionou novas linguagens à história da música, numa situação em que não se deixou prender pela própria dor que a determinava e conseguiu emancipar as próprias possibilidades de fazer música para além dessa dor e da experiência do horror. E é por isso que ela é intemporal. É por isso que muitas obras de arte se relacionaram com a história e com o momento concreto da história. Eu trabalho num museu que tem a Guernica, que é um símbolo da relação entre a possibilidade de fazer uma obra de arte e a história do presente, e uma reação à história do presente, e uma reação que é claramente política na forma como o artista constrói uma obra de arte em relação a essa história do presente. Mas o que é interessante na Guernica não é o facto dela nos trazer a informação de que houve um bombardeamento em Guernica. É o facto dela ter tornado intemporal e transformar esse bombardeamento de Guernica numa forma de criar uma nova possibilidade de fazer uma obra de arte que seja tão universal na sua radicalidade individual que ainda hoje nos permite olhá-la como um símbolo, independentemente das nossas culturas, educações, latitudes, geografias, geopolíticas também.
É por isso mesmo que hoje esta é uma situação em aberto na discussão que eu acho que temos que ter no território da arte. Como, inclusivamente, proteger a radicalidade de criar e problematizar novas linguagens artísticas, independentemente dos sistemas da informação, dos sistemas da finalidade, da intencionalidade, que muitas vezes anestesiam os seus propósitos, quando falamos numa perspectiva crítica das geopolíticas que condicionam o mundo da arte. Estando alerta para isso, para a construção de novas poéticas, para essa construção que será aquilo que também neste país uma geração de artistas protagonizou em condições extremamente difíceis, no momento de uma ditadura, quando inserções em circuitos ideológicos faziam de projetos artísticos poéticas radicais, individuais, que punham em questão a situação em que se vivia e manifestavam uma coragem de resistir a essa situação em que se vivia, propondo a cada um fazer a sua própria, construir a sua própria resistência a essa situação a partir de uma obra de arte, a partir do desafio que uma obra de arte representava. Termino chamando a atenção para isso, num momento que vivi ontem nesta cidade e que gostaria de partilhar convosco, porque é precisamente um belo exemplo de como a geopolítica do local pode radicalizar novas formas de fazer arte sem abdicar da radicalidade de pensar novas formas de fazer arte e sem abdicar de reagir aos problemas do mundo, construindo uma atitude crítica em relação a eles e uma atitude de resistência aos sistemas de opressão que eles possam envolver. Uma exposição magnífica que se encontra sobre esses tempos duros que o Brasil viveu, quando o ato institucional número 5, salvo erro, foi promulgado, abrindo uma das fases mais duras da ditadura, como os artistas construíram tantos projetos resistindo em condições extremamente duras a isso, e como isso é um repto ao presente, quando o Brasil hoje volta a ter protagonistas políticos que parecem estar saudosos desses tempos e que parecem ameaçar os tempos do presente com esses tempos de um passado, do qual espero bem que a arte também seja um instrumento emancipatório. Muito obrigado.